Bom dia, Alexandre. Tudo bem? Dia. Bom, Legal. Esperar mais uns minutinhos aqui, o pessoal já começa a entrar, a gente dá início. tá bom. Bom dia a todos. Aguardar mais uns instantes, já daremos início ao nosso webinar.
Bom dia a todos, mais um minutinho estaremos iniciando nosso webinar. Bom dia a todos. Acho que já temos um número bom de pessoas aqui. O restante vai entrando durante o webinar, como sempre acontece. Então, vamos lá. É com grande prazer que estamos aqui hoje para mais um webinar da Smart One Group. Hoje chegamos ao nosso 9º webinar e isso para nós tem um significado muito importante, porque quando começamos essa série de encontros, nosso objetivo nunca foi simplesmente falar sobre legislação, sobre tecnologia ou fazer uma apresentação comercial. Nosso objetivo sempre foi trazer informação, experiência e principalmente aquilo que está acontecendo dentro das empresas. E hoje nós vamos fazer isso de uma maneira ainda mais especial. Vamos conhecer um pouco da trajetória da Tagout, entender os desafios que uma empresa real está enfrentando nesse momento de transformação tributária e conversar com quem está vivendo isso na prática. E a reforma já começou, né, pessoal? Esse ano e o ano que vem serão anos extremamente importantes para as empresas brasileiras. E quando falamos em reforma tributária, existe uma tendência de pensarmos que esse é um assunto exclusivamente do fiscal ou da contabilidade, mas claramente não é. A reforma tributária impacta o financeiro, a controladoria, compras, vendas, formação de preços, contratos com clientes e fornecedores, estoque, logística, tecnologia, processos e principalmente a tomada de decisão estratégica. E é justamente nesse ponto que entra a Smart One. Mas quem é a Smart One? A Smart One é uma empresa que atua há mais de 15 anos ajudando empresas a organizar processos, utilizar tecnologia e tomar as melhores decisões. Somos especialistas em SAP Business One e construímos um ecossistema de soluções que acompanha diferentes necessidades da empresa. Como o Júnior, nosso CEO, costuma dizer, a Smart One funciona como um canivete suíço empresarial, porque nós não estamos aqui para resolver apenas um problema, nós conseguimos atuar em formas diferentes em diferentes áreas da organização. Se a sua empresa precisa se preparar para a reforma tributária, nós temos a Biontex, com soluções e serviços voltados para o mapeamento tributário, adequações das regras e apoio à empresa nesse momento de transição. Se o desafio está na contabilidade, temos nossa operação de contabilidade Smart One, atuando de forma consultiva e estratégica com serviços de BPO contábil, BPO financeiro, consultoria e gestão societária. Se o desafio está em recursos humanos, em folha de pagamento, também temos uma estrutura para apoiar essa operação, com olherites digitais, controles de ponto, contratos personalizados, tudo em uma única plataforma e com suporte próximo ao cliente. E quando falamos de tecnologia e operação, a Smart One é ainda mais inovadora. Para empresas que precisam melhorar seus processos logísticos, temos sistemas de WMS, ajudando a organizar e controlar toda a operação de armazenagem, do recebimento à expedição, totalmente integrado ao RP da empresa. Temos também o sistema de TMS, para gestão e controle dos processos de transportes, reduzindo os custos com transportes de frota própria, terceira ou ambos, aumentando a eficiência e o controle em tempo real do transporte. E para empresas que precisam melhorar a operação comercial, temos o nosso portal de vendas CRM Smart One, totalmente integrado ao SAP Business One, trazendo mais agilidade, controle e informação para a equipe comercial, conectando a equipe comercial com os clientes, a gestão financeira em um único ambiente online. E existe algo que eu considero ainda mais importante que tudo isso, que essas soluções não precisam funcionar de forma isolada, elas podem ser
estar conectadas. Porque não adianta uma empresa ter um excelente sistema financeiro se a informação não chega corretamente para a operação. Não adianta ter uma excelente operação logística se o comercial não tem informação do estoque. Não adianta ter uma boa equipe comercial se os pedidos não são integrados ao ERP. E, claro, não adianta a empresa conhecer a reforma tributária se esse conhecimento não é transformado em tecnologia na tomada de decisão. É por isso que nós acreditamos tanto nessa integração. E olhando especificamente para a reforma tributária, existe uma palavra que para mim resume o momento atual: preparação, porque não podemos esperar chegar 2027 para começar a entender o que precisa ser feito. É preciso olhar para dentro da empresa agora, revisar processos, cadastros e contratos, avaliar formação de preços, impactos financeiros, a qualidade das informações e se sistemicamente a empresa já está preparada, entre aspas, parametrizada para 2027. E é preciso entender o que essa mudança significa para o meu negócio. E é justamente isso que a Smart One, é exatamente por isso que a Smart One vem promovendo esses webinars, porque nós queremos estar próximos das empresas nesse momento, queremos compartilhar conhecimento, trazendo especialistas e mostrando casos reais para mostrar que existe tecnologia e conhecimento para ajudar as empresas a atravessar esse momento de transformação com muito mais segurança. Então, com isso, sejam muito bem-vindos ao nosso nono webinar Smart One Group, Desafios Tributários e Estratégicos para 2026 e 2027. Espero que ao final desse encontro vocês não saiam daqui apenas com algumas respostas, mas com uma pergunta muito importante. O que a minha empresa precisa começar a fazer hoje? Porque 2027 pode parecer distante, mas a preparação já começou. E a Smart One está preparada para ajudar a sua empresa nessa jornada. E hoje nós vamos sair daqui com um pouco mais de teoria, vamos sair um pouco mais da teoria e vamos olhar um pouco mais uma empresa real. Vamos entender como a Tagout está encarando esse desafio. Quero agradecer bastante a presença aqui do Alexandre Oliveira, líder de finanças e controladoria. E muito obrigado, Alexandre, por aceitar o nosso convite e compartilhar um pouco dessa sua experiência na Tagout. E eu já quero começar, Alexandre, perguntando, para quem ainda não conhece a Tagout, você poderia contar um pouquinho sobre a empresa, sobre a trajetória dela, seu modelo de negócios e, claro, os principais desafios que a Tagout enfrentou até aqui? Muito bom dia, Alexandre. Bom dia a todos. Bem, agradeço o convite, né, de poder compartilhar um pouquinho, vou colocar, dos desafios que a reforma tributária trouxe, e inclusive dentro da área financeira, controladoria, mas isso abrange a todas as áreas. Mas a gente tem um desafio, né, falando um pouquinho da Tagout. A Tagout é uma empresa, vamos colocar, ainda recente, a gente vai completar agora 15 anos, é uma empresa que foi constituída em 2011, né? E agora no mês de outubro a gente vai completar 15 anos. A Tagout é uma indústria, a gente está num, vamos colocar assim, né? Num nicho de mercado. Nosso ramo de atuação é específico em bloqueio e etiquetagem, focado não somente nas indústrias, mas acredito que boa parte dos nossos clientes são indústrias, né? Mas óbvio que a gente ainda consegue flutuar por algumas outras áreas, mas falando um pouquinho do que a Tagout e a solução Tagout aplica no mercado, a gente é voltado ao SST, Segurança e Saúde do Trabalho. O nosso principal carro-chefe hoje são cadeados, mas não cadeados patrimoniais, esse que a gente vê aí papado, pá, mas voltado à segurança. Então, ou seja, o nosso principal objetivo é proteger e salvar vidas. Então, a gente está direcionado à equipe de manutenção. A equipe de manutenção, quando ela vai fazer qualquer trabalho ali, né, seja ele hidráulico, elétrico, ele precisa fazer um bloqueio. Para fazer esse bloqueio, ele precisa ter os equipamentos de segurança. Diferente do EPI, que é o capacete, a bota e tudo mais, nós vendemos EPC, que é equipamento de proteção coletiva. Esse equipamento de proteção coletiva a gente compõe por cadeados, dispositivos de bloqueio, etiquetas, estações, simuladores,
né? E isso, voltado para a indústria, é onde a gente tem maior adesão. Mas atendemos shopping center, hospitais, portos, né? Então tem algumas outras segmentações no qual se aplica a manutenção e a Tagout também atua nesse mercado. Como eu disse lá atrás, né, o nosso principal, né, ramo aqui, os carro-chefe são os cadeados, né? Então, só para exemplificar, um operador faz um bloqueio num painel, esse painel, ele vai um dispositivo e vai um cadeado. Com esse cadeado, não há o desligamento do equipamento, então ele não consegue ligar ou desligar, ele coloca na posição desligar e vai fazer a manutenção. Com isso, ele está seguro para que ele consiga retornar para o equipamento, tirar o dispositivo e depois voltar ao seu funcionamento normal, tá? A Tagout hoje, né, tem alguns desafios, né? A gente, por estar no nicho de mercado, tem muito. A gente trabalha hoje, né, para que todos possam entender um pouquinho. A gente tem uma parceria ali com a Biontex, né? Hoje ela trabalha diretamente no nosso SAP, então que a gente conseguiu um pouco entender da Tagout, de sistema a gente utiliza o SAP Business One. E dentro do SAP Business One, a Smart One presta uma boa parceria com a gente, né? E aí a gente tem um bom relacionamento com vocês. Muito legal, obrigado, Alexandre. Estamos aqui também com a Ana Paula, nossa diretora tributária, responsável pela nossa área de Biontex, que é uma das áreas que interagem bastante com a Tagout, principalmente falando de reforma tributária, que tem toda essa sinergia também com esse trabalho de preparação para a reforma tributária. Bom dia, Ana. Bom dia, Iverson. Bom dia, Alexandre. Bom Espero que dia. todos estejam bem, né? E é como o Alexandre comentou aqui, né? A nossa unidade, ela interage muito com a Tagout, com todos os nossos clientes, em relação a essas parametrizações, né? Em toda essa parte de reforma tributária, nós sabemos que não é uma área simples, não é uma área que ela é estável, bem pelo contrário, né? É uma área que a cada minuto a gente tem novidades, a gente tem mudanças, mas uma das diferenças que a gente tem aqui em conjunto com a Tagout é realmente a parceria da empresa. Isso faz total diferença porque não nós aqui da Smart, da Biontex, a gente entra no sistema, a gente atualiza, a gente parametriza, a gente entrega o sistema preparado para a empresa, mas se a empresa não estiver junto com a gente, não estiver totalmente em sinergia com a nossa empresa, a situação não funciona, né, Alexandre? A gente Sim, tem que estar totalmente ali alinhados para que realmente a gente tenha uma boa entrega, né? Isso a gente tem aqui, a gente tem um bom alinhamento, isso faz total diferença, né? E a gente sabe que essa área tributária, quando a gente fala, né, aqui antes da reforma, né, antes da reforma, a gente já tem uma complexidade grande a nível Brasil. É muito detalhe do detalhe. É uma frase que a gente tem aqui, que é o nosso lema da Beontex, a gente vai no detalhe do detalhe, né, Alexandre? Ultimamente a gente teve alguns assuntos na Junta Tagout no detalhe do detalhe, falando nossa, de substituição tributária, que sim, ainda temos muita água para rolar aí. Então, assim, é isso, né? Então, a nossa unidade, a nossa empresa, ela tem esse viés, realmente em estar entregando para o cliente não apenas o tributário, e sim entendendo, uma coisa que eu trago aqui, Alexandre, me corrija, né, se eu estiver equivocada, quando o Alexandre trouxe aqui, a nossa empresa, ela fabrica cadeados. Quando a gente pensa como consumidor, cadeado, a gente pensa em algo simples do nosso dia a dia. E é uma empresa totalmente diferente, é um produto totalmente diferente. E isso faz total diferença no cunho tributário. Por quê? Porque a gente tem que ter um outro olhar. Então, de nada adianta
o nosso time tributário aqui da Biontex olhar apenas isolado o cadeado e não entender o contexto e não entender quem é a empresa para que possa aplicar as regras tributárias e sistêmicas, né? E perante a reforma tributária não vai ser e não é diferente, né? Para que a gente possa entrar na esfera ali das parametrizações, das análises, a gente tem que entender realmente o segmento da empresa e a atuação da empresa para que possa ter uma correta aplicação, tanto tributário quanto o sistema, né? Vou só complementar um pouquinho da sua fala, Ana Paula. É, os nossos desafios aqui, né, inclusive teve muito apoio da Smart One nessa parte, por a gente estar num nicho de mercado no qual a aplicabilidade dentro do fisco acaba sendo um pouquinho complexo, porque quando eu vou fazer uma classificação do item, a gente tem os NCMs, né? Não sei se a maioria aqui tem essa dificuldade, mas por estar no nicho de mercado, ele acaba não sendo tão específico. E o NCM, ele que conduz, né, toda a parte fiscal do item. Então, a gente acaba tendo e isso gerou muitas conversas, muitas discussões aqui com a Smart One, e ainda continua gerando, tá? Vamos pontuar aqui que ainda vai existir algumas outras tratativas aí para a gente tentar resolver, inclusive tentar adequar o que seja melhor para a gente aqui como indústria, né? Mas óbvio que sempre olhando para que a legislação contempla, né? E aplicando ela de uma forma exata como tem que ser. Mas só para pontuar a sua fala aí, hoje uns desafios nossos aqui, inclusive a classificação do NCM para que a gente esteja adequado dentro do item, porque eu faço um item novo, né? E aí fala, mas esse item ele veio da onde? Ele é 100% plástico, ele tem uma parte metálica, mas ele está dentro de qual área da classificação que a gente vai, qual SEST, e assim vai conduzindo e a gente vai tendo alguns desafios ali. Muito legal, muito legal. Mas eu ainda queria voltar um pouquinho atrás, Alexandre. Você já contou um pouquinho da trajetória da Tagaut, mas eu queria trazer para o viés tributário e da reforma tributária. Em que momento, ano passado, 2024, esse ano, em que momento vocês perceberam que a reforma tributária não era um tema que devia se esperar demais para tratar? Em que momento vocês perceberam que vocês precisavam tomar algumas ações imediatas para que vocês não sofressem no futuro com a reforma tributária? Onde que foi o ponto de virada para a Tagaut? Para isso, eu vou precisar voltar um pouquinho para trás. Em 2024, nós fizemos a implantação do sistema SAP aqui na Tagaut. No Go Live que nós fizemos aqui de implantação da SAP, já tinha, né, o tema reforma tributária. E aí ali a gente começou a tentar entender como seria uma parametrização desse processo da reforma tributária, porque aí já vínhamos de um processo fiscal anterior, e aí fica naquela dúvida, vamos adaptar agora, vamos tentar ajustar, já vamos trabalhar, vamos fazer só funcionar o sistema, mas ali já começou alguns insights que voltava diretamente para a reforma tributária. Então resolvemos seguir a implantação como está, né, aquele processo um pouquinho trabalhoso de implantação do sistema. Chegando em 2025, após o amadurecimento do processo do SAP, a gente começou a identificar algumas demandas ali dentro do que seria necessário de parametrização correta para já olhar 2026, mas não somente 2026, a gente já tinha algumas demandas que já eram exigidas, por exemplo, em outubro de 2025, né, alguns destaque nas observações, mas sabiam que em janeiro já tinha que estar no XML. Nesse momento a gente buscou algumas opções no mercado, né, e a gente buscou que poderia fazer mais aderência para a nossa atividade aqui, como poderia nos apoiar de uma forma mais completa, e a forma mais completa hoje seria a opção de parametrização, que é para mim, ou para minha equipe de uma forma geral, a parametrização dentro do SAP, ela já é complexa e ela é somado a um conhecimento técnico da parte tributária. Então, é a alíquota X, é Y, é o IBS, é o CBS,
né? O que que ele vai ter que ser destacado, aonde, como, no XML, como vai ser isso, e vai teste, sobe no ambiente, teste, depois vamos para o ambiente de produção. Então a gente identificou que a Smart One, junto com a Biontex, era uma opção para a gente, para facilitar todo esse intermédio, visto que eu não tenho um técnico específico de SAP aqui na Tagout, né? Tem uma pessoa que é debruçada, mas ele não é conhecedor principalmente da parte fiscal, então a gente identificou essa necessidade e ali começou o primeiro desafio de a gente tentar entender e trabalhar em parceria, várias reuniões, né? Tenho a minha equipe ali da parte fiscal que apoiou, né, a Biotex, né, nessa demanda, alguns templates para preencher, algumas planilhas, uma reclassificação, e aí nesse momento a gente falou, olha, agora vamos seguir com a Biotex, vamos fazer essa implantação, e óbvio, depois de várias reuniões, né, de ajustes ali para que isso entrasse de uma forma exata já em janeiro. Em janeiro a gente já começou a fazer os destaques no XML. E, assim, achamos até que poderia ter algum transtorno ali em janeiro, mas rodou perfeito, né? Continua fazendo destaque ali, as adequações necessárias que vem acontecendo. Então, hoje a gente se sente assim, não podemos entrar numa zona de conforto, claro, mas a gente se sente um pouco mais confortável em debater assuntos. Então, vira e mexe, eu mando às vezes um e-mail ali para Ana Paula, fala, Paula, essa adequação, como que a gente vai fazer a partir do dia tal, tal. E aí ela, não, calma, vamos ver aqui. Aí a gente abre já uma reunião para discutir, para ver como vai seguir, né? Ela coloca a equipe dela também ali para trabalhar e a gente começa a debater os assuntos até chegar num consenso ali de como isso vai se adequar dentro da Tagout e dentro do processo de parametrização do sistema. Óbvio que a reforma, a gente está falando muito da área fiscal, mas a gente tem observado, e aí é um compartilhamento, né, de experiência do que a gente está identificando de dificuldade e desafios, porque o conhecedor do fiscal, ele tem uma facilidade, óbvio, de identificar as demandas, vamos ver aqui, ó, o erro deve estar aqui, numa devolutiva, só que a reforma tributária, ela não está abrangendo somente a parte fiscal. Então, quando a gente está fazendo agora algumas ajustes dentro do nosso sistema, a gente está identificando que as outras áreas precisam também estar apoiadas. E aí eu falo de comercial, de compras, de TI, TI. Eu acho que eu vou até falar que o TI talvez anda junto com o fiscal mesmo, ele não conhecendo, mas o TI, se ele não tiver alinhado com a perspectiva da parte fiscal e de como isso vai funcionar, ele não precisa conhecer os impostos, mas ele precisa entender como isso vai funcionar na prática. Então, são campos, às vezes, que a gente fala no cadastro da área comercial, que a gente já identificou isso, e, inclusive, a gente vai treinar e capacitar a equipe comercial para cadastro, com um olhar mais para a reforma, para evitar esses tipos de. A gente está tendo alguns desafios nesse momento de ajustes, porque a equipe, às vezes, comercial não está entendendo muito bem a nossa nova parametrização. Então, dentro dessa estrutura, a gente identificou que vai ser necessário fazer algumas adequações de equipes, de pessoas, de trabalho um pouco mais abrangente. Óbvio, o objetivo não é transformar vários técnicos fiscais aí, mas se a parte dela corresponde a um cadastro, ela precisa entender os itens que no cadastro realmente vai fazer a diferença, porque senão a gente vai fazer um trabalho desse lado e vai travar do outro. Então, tem uns desafios que a gente tem por percorrer, mas isso vai longe até 2033, mas ainda assim a gente já tem algumas obrigações bem mais, vamos colocar, mais exatas e mais diretas agora para 2027, né, no qual a gente já vem trabalhando para que a gente consiga deixar isso de uma forma mais leve, apesar de ser moroso, trabalhoso, mas a gente tenta deixar mais leve e trabalhando também nas projeções. Adequações. Você falou adequações de uma maneira muito
muito gentil de falar, mas a gente tem percebido que essa é uma das maiores dores das empresas no momento atual da reforma tributária, que é conseguir integrar as outras áreas e fazer elas entenderem que elas precisam se envolver e entrar de cabeça, porque Uhum. senão elas vão ser a empresa toda, a operação toda vai ser impactada negativamente se isso não acontecer. Então, eu queria fazer uma pergunta para você compartilhar essa experiência, que tenho certeza que muita gente assistindo aqui, que vai assistir depois, quando isso for para o YouTube, eles vão se interessar muito pela tua resposta. Como fazer as áreas, você deu o exemplo da área comercial, que é uma área clássica, que tem tudo para não querer se envolver nessa área tributária, até pela falta de conhecimento. Qual é o principal desafio? Como é que a Tagaut está conseguindo envolver as outras áreas, como o comercial, por exemplo, na reforma tributária e como isso está impactando positivamente nesse momento de transição para vocês? E depois eu queria ver com a Ana também. A Ana mergulha de cabeça em diversas empresas, pegando essas mesmas nuances tributárias nesse momento atual. Qual é a principal dificuldade que ela está enxergando, dores do mercado para a reforma tributária no momento atual? Já parametrizamos, aquele momento, né, de 2025 para 2026, temos que emitir nota, ICE, IBS, já tem que aparecer na nota. Parametrizou e as notas estão saindo. E agora, qual que é a principal dificuldade? Mas primeiro, Alexandre, como é que você está conseguindo fazer essas áreas? Como é que você está fazendo o comercial pensar na parte tributária também? Olha, até pontuei que isso foi um desafio. Nós identificamos que assim que implantamos as novas parametrizações dentro do SAP, a gente começou a ter vários erros de cadastro. E isso estava impactando diretamente na parte da classificação fiscal. Qual foi a solução? Né? Pegamos toda a equipe comercial que se envolvia diretamente a cadastro de clientes, independente qual, mas cadastro de clientes. Pegamos a equipe, colocamos em uma sala e fizemos um treinamento voltado a cadastro. Óbvio que surgiram algumas dúvidas, né, algumas perguntas, né, isso foi até conduzido por uma pessoa da minha equipe, né, ela tem mais facilidade, agilidade dentro dessa parte de cadastro. Então foi feito um treinamento gravado, a gente deixou isso, né, então o gravado foi bem interessante porque a equipe comercial ela flutua. Então, quem a gente deu o treinamento ali, tem gente que está e tem gente que já não está mais. Então, para evitar que cada vez façam um treinamento, gravou e a gente deixou isso como um apoio da equipe comercial. Então, cada vez que há uma nova colaboradora na parte comercial, o objetivo é que ela assista esse vídeo e veja, olha, os cadastros precisam ser feitos desta forma. As perguntas que você precisa saber do cliente são essas. Então, para quê? Para que a gente consiga ter um processo sempre 100% no cadastro, porque o cadastro é o que vai mandar boa parte do que a gente tem. Mesmo que a gente tenha ali o Sintegra já, né, integrado no SAP, ele já traz muitas informações, mas a gente colocou alguns campos chaves que sem ele, por exemplo, não vai à frente. Mas aí a equipe, às vezes, comercial, naquele anseio, né, de vendas e tudo, vou colocar esse e tá tudo bem. Então, qual foi o objetivo? Então, se você colocar esse e tudo bem, o impacto é esse daqui. Então, o que a gente está tentando trazer são os impactos de um cadastro errado, né? Óbvio que isso às vezes acontece, mas o cuidado que você tem com o cadastro, ele gera esse impacto. Então, eu vou pagar mais imposto aqui quando eu não deveria, ou ele vai fazer um destaque errado onde não deveria, e isso diretamente voltado para a equipe comercial para que eles consigam se inserir nesse ambiente de reforma, né? Mas sem deixar a essência dele comercial. Então, foi um processo que a gente fez e por hora está funcionando, mas a gente entende que vai precisar de novas reciclagens. Inclusive, agora para 2027, a gente já está pensando numa coisa muito mais detalhada, com uma equipe maior, envolver outras áreas também que a gente entende que vai ter impacto, né, para que a gente faça no mesmo processo. Como funcionou? Fizemos treinamento, o vídeo fica como base estrutural aí para a equipe utilizar dali para frente.
Perfeito. Reeducação, treinamento, Exato. continuidade e até um onboarding para novos vendedores quando entram, já entrarem sabendo a importância que eles têm, não só vendendo, mas na parte cadastral também, dentre outras, impactando na reforma tributária. Muito legal mesmo. Muito obrigado por compartilhar, Alexandre. E Ana, como é que as outras empresas estão lidando com isso? Quais as dificuldades principais que você tem identificado nesse momento da reforma? Eu diria que, na verdade, a principal dificuldade é o aceite, né? Eu acredito que o Alexandre deve ter essa mesma situação ali dentro da Tagout, é a equipe comercial entender que ela também faz parte, o jurídico entender que nesse momento ele também faz parte, né? Como a gente já colocou em outros momentos aqui, e hoje todo mundo tem essa frase, a reforma tributária não é tributária, né? Ela tem o nome de reforma tributária, mas é uma reforma de negócios. Então, assim, nós temos que levar realmente a consciência de que todas as áreas estão envolvidas. E a gente vê essa dificuldade nos clientes, muitas vezes do comercial aqui, como a gente citou, não entender que ele também tem que estar inserido nisso. Na verdade, ele sempre esteve inserido, né? Só que ele está acostumado com os tributos existentes hoje, está acostumado com esse momento atual e agora ele precisa entender que daqui para frente ele vai ter que reprocessar a informação, vai ter que entender como funciona para poder negociar com o cliente, né? Seja o comercial ali, o comprador ou o vendedor, né? Então a gente tem que ter todo esse repasse de informações para os nossos clientes. A gente vê essas dificuldades e não só isso, não só falando em reforma, né? A gente vê em alguns clientes, vê em algumas situações que recaem para nós no dia a dia, é a falta de entendimento do hoje, né? E uma das coisas que a gente bate muito na tecla é se a equipe da empresa não entende o hoje, o amanhã ele vai ficar muito mais difícil. Porque como que eu vou explicar para uma área comercial que eu tenho um imposto por dentro e amanhã vai ter um imposto por fora? Ah, mas é igual o ICMS, é igual o ICMS-ST, é igual o IPI. Não necessariamente, né? Então, não é só o por dentro e por fora, não é só aí que vai impactar. Mas muitas empresas ainda têm esse viés. Então, assim, o nosso desafio é realmente elevar esse conhecimento. Volto à frase aqui, é a gente entrar detalhe por detalhe na empresa, explicar como vai funcionar daqui para frente. E não é simples assim, né? A gente não é só um tributo substitui o outro, muda a alíquota, o XML tá ok. Não, não é só isso. Então, é realmente uma, uma mudança de cultura, né, Alexandre? É mudar a cultura ali da empresa, é realmente trazer as áreas para junto, é olhar quem tem contabilidade interna, quem tem contabilidade externa, é olhar como vai ficar a contabilização, como que vai ser isso daqui para frente, é igual é hoje, vai mudar, só que muitas empresas ainda têm esse desafio, né? Então, eu coloco hoje como um desafio maior é realmente levar esse conhecimento, né? Então, e mais ainda, hoje, com a informação que a gente tem muito rápida na internet, as informações elas correm de forma errada muito rápida também. Então, assim, a gente recebe muita informação aqui de forma errada. Então, a gente tem que desmistificar, tem que explicar como funciona, como vai atuar daqui para frente, seja de forma sistêmica e seja de forma tributária aqui. Então, eu coloco que o desafio maior é a gente realmente colocar realmente essa informação, esse entendimento ali junto aos clientes, né? E claro, a parte tributária, a parte do entendimento, a parte sistêmica, a parametrização, é um desafio realmente que não vamos colocar muitos, né? Mas alguns clientes e algumas empresas entendem que é apenas uma tag no XML, né? É apenas o destaque na nota. É só isso. Não, mas não é só isso.
Isso se eu falar que é só isso, né, é apenas um ponto no XML, depois eu vou apanhar da minha equipe, né? Brincadeiras à parte aqui, mas assim, não é só uma tag no XML, não é só um destaque. E a gente frisa isso para o cliente, é você entender essa tag no XML ali, o que está refletindo, qual é o significado dela, né? Por que que você tem que revisar, como o Alexandre bem colocou aqui, por que que você tem que revisar os cadastros, né? Se a gente não revisa os cadastros, se a gente não olha para isso, a gente vai estar colocando combustível ruim num carro bom. E daí, como que a gente vai andar? Né? Então, esse é um desafio também, é o cliente entender que tem que olhar para todas as áreas, e todas as áreas estão juntas ali para que realmente funcione e flua bem, né? Eu sei que eu não falei um desafio só, né, Iverson, aqui, mas né, temos N aí, né? E tem gente que pensa que o desafio maior é entender como vai funcionar ali a reforma tributária. Isso também porque assim tem coisas que eu sempre falo aqui, tem coisas aqui, principalmente também na reforma tributária, que a gente está trocando a turbina com o avião voando, né? Porque a gente precisa entender como está funcionando, faz teste, né, Alexandre? Ultimamente a gente viu isso Tá. também, atualiza o addon, né? Atualiza ali o sistema, faz teste, deu certo. Então, assim, são N desafios aí, Everson. Acho que é por isso que eu complementei, ô, Ana, e eu acho que você concorda comigo que além da parte técnica de conhecer os impostos de uma forma geral, como você coloca isso na sua aplicação do dia a dia? Como que você vai colocar isso no sistema? Como você vai parametrizar? Como a sua equipe vai absorver isso? Né? Então, é um desafio grande, assim, nós temos, né? Todos nós que estamos aqui é porque estamos compartilhando o mesmo objetivo, né? Que ter a excelência da reforma tributária dentro das nossas empresas, atendendo de uma forma sem erros e tudo correto para que o fisco consiga ali atuar e a gente não tenha nenhum problema com ele. Mas, voltando, o que eu tinha até comentado ali, eu vejo que além da parte do conhecimento, né, fiscal, o TI tem que ser atuante. Né? O TI que eu falo de uma forma geral, mas dentro do sistema, né, do RP de vocês. Se ele não for atuante, a gente vai ter um bom conhecimento, mas não vai ter aplicação. E aí a gente começa a ter vários desafios aí, né, com erros, com problemas, com falta de imposto não sendo destacado, e aí surge outros problemas com o fisco, né, que o objetivo de todos aqui é estar, né, regular dentro do parâmetro fiscal aí exigido. Muito E legal. mais Ah, Iverson, só um ponto, mais um desafio também que eu coloco aqui para nós. A gente está falando de reforma tributária, mas existem temas, tanto de reforma quanto do sistema atual, que o fisco já deveria estar olhando e já deveria estar fiscalizando temas pequenos de CST, de CBNF e assim sucessivamente, que já deveria estar olhando para isso e não validando a nota, que são regras que já entraram em vigor há muito tempo. E aí o fisco não estava olhando para isso. Isso é um alerta também para a gente conversar com os nossos clientes. E eles estão fazendo isso agora. Aí nós somos surpreendidos por muitas situações. Nossa, mas ele está validando isso aqui agora. Mas daí o cliente nos questiona. Mas então não estava entrou em vigor há 2 anos atrás, mas não estava parametrizado no sistema? Vocês não olharam para isso? Não, nós olhamos, mas às vezes é um item novo, é uma operação nova e que o fisco não pegou aquela informação ali na transmissão da nota. E agora a gente está vendo a muito maior é, essa fiscalização, né? Então, assim, de temas que nós já demos como ok, que já estavam validados, mas que eles estão olhando de uma outra forma agora. E na nossa visão, isso vai acontecer daqui para frente, né? Então, a gente também tomar cuidado com esses pontos, né? Que a gente é um outro desafio. A gente está com a reforma, a gente está com o sistema atual
e esses detalhes que estão que somos surpreendidos ali no nosso dia a dia. Legal, Ana. Desafios com o fisco, desafios internos com as nossas áreas precisando se integrar para uma melhor preparação, desafios externos, que são os relacionamentos que nós temos com os nossos clientes e fornecedores, que tendem a mudar drasticamente a partir do ano que vem. Desafios, desafios, desafios. Mas como todo desafio, é uma oportunidade de aprendizado. E é para esse lado que eu queria trazer agora, Alexandre. Desde 2024, 25, 26 e ainda vai se estender até 32, 33. Qual o maior aprendizado, ou quais os aprendizados que você está tirando dessa reforma? Seja tendo que integrar a equipe, seja tendo que se relacionar de forma diferenciada, já começar a se relacionar de forma diferenciada com o seu cliente, com o fornecedor, porque ele vai ser uma parte importante, muito mais importante do que é hoje ainda na sua operação, né? Seja na parte de pagamento de impostos, de prazo de recebimento, tudo isso sendo extremamente afetado pela reforma tributária a partir de 2027. Qual o maior aprendizado que você vem tirando nesse momento de transição? Olha, eu até estava há pouco comentando aí com a equipe essa questão, né, da parte fiscal, e aí eu sou contador, né, desde 2013, eu aprendi várias coisas da parte fiscal, né, dentro do, da minha experiência profissional, né? E aí parece que agora eu tenho que esquecer tudo que eu aprendi e direcionar para essa parte aqui nova, porque tudo que eu aprendi da parte fiscal, sendo ela municipal, federal, né, ou estadual, peraí, agora são dois, e aí eu vou ter um junto com o outro, e aí, né, aquela história que realmente as pessoas todas colocam cada vez que eu vejo, eu fico mais confuso, mas é real mesmo. Às vezes eu acho que até o próprio, né, implementação é confusa, né? Então é um desafio, mas é, eu, eu, eu estimulo a minha equipe, e óbvio, isso se aplica a mim também, a gente tentar se inteirar o máximo possível de como isso na prática está acontecendo. Então, eu faço um processo um pouco inverso. Óbvio que se eu for ali numa IA, que às vezes traz informação, ou se eu for ler algum material, ou eu participar de um próprio webinar, não, né, de uma forma geral, ou um curso, tudo isso é agregador. Tudo isso soma. Mas na prática, eu acho que às vezes o que você aprendeu você tenta colocar, mas na prática surge uma coisa que você fala, pô, mas isso eles não falaram para mim como é. Então, o que a gente tem absorvido aqui internamente é que para cada erro, para cada demanda, vamos tentar entender o porquê. Da onde veio isso? Como foi que surgiu? Quem foi a pessoa que imputou a informação? Foi uma parametrização errada, mas ela está dentro de qual imposto? É no imposto federal, é municipal, é estadual? O que que aconteceu? É uma substituição tributária que está dando erro? Ah, identificamos. Como seria isso na reforma tributária? Isso hoje. Então, na reforma tributária, não vai deixar de existir. Ufa, tô tranquilo. Não, bem que eu gostaria, mas não é bem assim. Então, aí a gente tenta ver que isso, na aplicação geral hoje da reforma tributária, acontece. Então, a gente tem estimulado a equipe a participar, porque é importante interagir. Eu gosto muito dessas opções de ouvir o que está acontecendo nas outras empresas, quais são as dificuldades, e a gente às vezes consegue entender que a dificuldade a maioria assim é parecida, né? Então todo mundo tem um problema na parametrização, todo mundo tem um problema de tentar ajustar ou tentar entender, ou é um erro específico. E essa troca de informação agrega bastante, principalmente para mim. Eu coloco como líder, né, da área, eu preciso estar sempre olhando, mas eu tenho que olhar também o futuro, né? Então, como que vai ser em 2027? Em 2028 ele vai ser assim. Tá, então vamos olhar lá no final, lá em 2033, vai ser assado. Entendi. Então vamos trabalhando aqui. Óbvio que a gente vai trabalhando na projeção, sem deixar de olhar o hoje. Mas a projeção, eu acho que hoje também é um ponto super importante, porque quando eu tenho uma dificuldade, eu vou olhar para ver como vai ser lá na frente. E talvez isso vai tirando vou colocar, dando uns tiques em algumas coisas que estavam ali meio ocultas ou com algumas lacunas, para que a gente consiga, às vezes, trabalhar de uma forma mais exata, né? E sempre com o olhar da experiência que a gente já tem
do nosso dia a dia. Muito legal, Alexandre. É a projeção do futuro que faz com que nós nos preparemos para ele, né? Muito legal esse aprendizado mesmo. Ana, nós temos uma pergunta de uma participante, a Juliana. Ela fala aqui: prorrogação para janeiro de 27 é apenas a emissão, mas o produtor rural, pessoa física, que é obrigado a emitir nota fiscal devido ao faturamento, mesmo assim, terá que estar com as informações IBS e CBS, ok? Vamos lá, então, vamos já responder aqui ao vivo. Então, assim, essa prorrogação para janeiro, né, ele refere-se à prorrogação no ponto específico da obrigação acessória, tá? Das obrigações ali da nota fiscal, dos campos de IBS e CBS. Hoje, o produtor rural, ele já emite, né, algumas, vamos colocar, nem todos, né, que nem todos os produtores emitem nota fiscal modelo, vamos colocar, modelo eletrônico, né, nem todos ainda. Inclusive, ultimamente a gente recebeu, se eu não me engano, de 2 ou 3 clientes, nota normal ainda nota, quando a gente fala normal, nota física, né, de produtor rural. E isso gera bastante dúvida. Então, assim, alguns produtores eles já emitem nota fiscal eletrônica, mas a gente vai ter a obrigatoriedade, sim, dessa emissão de todos os produtores. Mas a obrigação que foi prorrogada beneficia as exigências ali dos campos, né? Do IBS e do CBS, tá? Então, isso sim foi prorrogado para 2027. Tá? Essa parte das notas eletrônicas, da nota específica, não falando dos campos, a gente está tendo o ingresso gradativo dos estados, né? Para poder fazer essa emissão eletrônica dos produtores rurais. Nem todos, friso aqui, nem todos os produtores rurais ainda já emitem notas fiscais eletrônicas, tá? Alguns ainda tem a emissão física. Se a gente tem a emissão física, a gente não tem os campos, né, os novos campos dos novos tributos, as tags do XML, nem se fala em XML, né? Então, assim, para que eu tenha uma obrigatoriedade desses campos, dessas tags, eu tenho que ter também a obrigatoriedade desse produtor rural emitir essa nota fiscal, tá? Legal, Não Ana. sei se ficou É, claro para quem perguntou e para vocês também. ficou. Só não sei para a Juliana, porque eu acho que ela teve um pouquinho de dificuldade no áudio dela, mas Juliana, se você estiver nos ouvindo agora e não pegou a resposta toda, entre em contato com a gente responde de novo para você com mais detalhes, tá bom? A gente, Sim. o que que a gente faz também aqui no webinar, Iverson? Se tiver mais dúvidas, se tiver mais questionamentos aqui e a gente não conseguir responder ao vivo, a gente depois envia não só para quem questionou, mas para todos aqui para estarem cientes da resposta. Com certeza. Eu respondi dessa forma, mas também, Juliana, se você estiver nos ouvindo, fica à vontade em estar questionando se foi isso mesmo que você perguntou, porque às vezes a gente interpreta de uma forma e responde ali, da forma que a gente interpretou. Se não foi essa dúvida para você, aí pode nos questionar que a gente entra em detalhes, tá? Muito legal. Obrigado, Ana. Se encaminhando já para a reta final do nosso webinar, queria deixar uma pergunta aqui para o Alexandre e para a Ana, porque vocês dois, o Alexandre, claro, do ponto de vista da experiência que ele está tendo com a Tagaut, e a Ana, do ponto de vista da experiência que ela está tendo com tantas outras empresas, além da Tagaut também. Para as empresas agora, 30 de julho de 2026, 2027 é logo ali. Eu queria que vocês deixassem uma mensagem para as empresas, para os gestores que estão nos assistindo, sobre, no ponto de vista de cada um de vocês, com o que? São muitos desafios e muita coisa com que se preocupar, mas qual seria o principal ponto de atenção que vocês deixariam, que vocês diriam, olha,
tomem mais atenção para isso, se preocupem mais atenção com isso. É claro que não esquecendo do todo, mas qual que é o principal ponto de atenção que vocês deixam em relação à reforma tributária, tanto para as empresas que já estão bem preparadas, assim como a Tagaut, como para outras que não estão tão bem assim? O que que vocês acham que, do ponto de vista de vocês, as empresas devem se preparar mais para os desafios que vêm agora em 2027 com a reforma tributária? Ah, Tá no mudo, Alexandre. é, Desculpa. Obrigado pelo bem preparado, tá? A gente sempre acha que não está bem preparado para a reforma tributária, mas a gente vem se adequando aí conforme a gente vem observando as demandas que vêm acontecendo e cumprindo sempre, né, o calendário de exigência que vem do fisco. Eu colocaria um ponto de atenção, principalmente para a questão de fluxo de caixa hoje, né? Olhando um pouquinho mais uma visão de finanças, né, de uma forma geral, eu acho que nós vamos ter um impacto grande, né, e as empresas tiverem principalmente fluxo baixo ou trabalhar com fluxo imediato, né, aquele que utiliza, né, e fica justo dentro da organização, né, de vocês, inclusive, eu acho que o fluxo ele vai ter uma boa exigência aí, né? A mudança da forma de pagamento, ela vai exigir bastante eu acho, do caixa de cada um, né? Então, esse é um trabalho que a gente vem já se preparando, né? A gente está passando aqui por um processo de estruturação interna, então a gente vai sair de um prédio e está colocando boa parte dos nossos recursos num prédio novo. Então, eu tenho um desafio muito grande aqui, né, como gestor, de poder administrar isso e agora tendo que ter um olhar, principalmente para 2027, com relação ao fluxo de caixa. Então, esse é um ponto que me chamou muita atenção e eu preciso deixar isso muito bem resguardado dentro da empresa para que a gente não tenha nenhum problema futuro. E visto que você vem numa normalidade de pagamentos que você já sabe, já tem uma previsibilidade, mas esse fluxo vai mudar, essas datas vão mudar. Então, o que vai acontecer? Eu acho que, né, óbvio, cada um tem, né, a sua identificação de como trabalhar com o fluxo financeiro, mas do meu lado aqui, né, olhando o que a gente tem para fazer, eu já estou trabalhando diretamente, né, com essa questão de previsibilidade já para projeção de caixa, com olhar já para 2027 e fazendo destaque específico já das tomadas ali para o IBS e o CBS. Tá? E assim, o que eu gosto, o que eu vou deixar assim de mensagem que eu acho que caberia aqui para todo mundo é que a reforma tributária ela deixa de ser um tema exclusivo fiscal e ela passa a envolver toda a empresa, financeiro, comercial, TI, compras e assim vai. E eu acho que o sucesso ele vai depender da integração de todas essas áreas, né? Acho que a gente falou bastante sobre isso aí no nosso webinar, mas eu acho que a integração de tudo isso vai culminar com o sucesso da reforma tributária aí na gestão de vocês dentro da empresa. perfeito, Alexandre. O caixa é o rei. Vamos cuidar bem do nosso rei para o ano que vem, principalmente. E a integração entre as áreas que a gente tanto falou aqui, né? Sem isso, isso já era importante antes, agora, então. Uhum. E Ana, o que que você deixaria de mensagem para os nossos ouvintes e telespectadores? Bom, o Alexandre praticamente já disse tudo aqui, né? Mas, assim, eu colocaria também como preparação. A gente tem um perfil a nível Brasil de deixar tudo para a última hora, né? Então, assim, a gente vê, infelizmente, a gente vê muitas empresas não acreditando nas alterações que a gente tem, né, que a gente está visivelmente ali no dia a dia passando. Então, para quem não se preparou até agora, para quem acreditou que não ia acontecer a mudança, para quem acreditou que isso era apenas, né, uma modificação pequenininha, é, dá tempo ainda. Vai ser mais corrido, vai ser ter que acelerar mais, mas olhar para essa reforma, como o Alexandre colocou, não é tributária, né? Não coloque o peso só no tributário, não coloque o peso só ali no fiscal.
não olhe para a sua contabilidade e ache que o contador tem que resolver todas as situações perante a reforma tributária, porque sim, né, Alexandre, o empresário também precisa olhar para isso, ele precisa entender o que que vai impactar, como você bem colocou, né, o caixa aqui, o que que vai impactar para vocês e envolver todas as áreas. Então, quem não estiver olhando, hoje, quem não estiver se preparando, dá tempo, né? Ainda temos, né, um fôlego aí pequeno, mas temos. Talvez muitas pessoas estejam se questionando, mas a gente já tem regras sendo validadas, como que tem empresas que não estão preparadas? Aí a gente entra na situação, né? Como estão preparadas? Né? E a gente que está aqui na parametrização, a equipe está aqui para comprovar que realmente a gente se depara com situações que não são a realidade em questão de preparação, né? Então, para se preparar e olhar realmente fazer essa integração, como o Alexandre colocou, com todas as áreas, trazer todo mundo para dentro da reforma tributária. Né? Não tem algo que a gente pode dizer aqui é a cereja do bolo, é isso aqui que tem que ser diferente. Não, hoje todas as áreas precisam estar envolvidas, né? E aqui eu já trago aqui um pedacinho, não vou me estender no tema, mas eu trago um pedacinho aí que hoje está ali na internet, se a gente olhar, tem várias publicações dizendo que a gente teve prorrogações de temas que vão entrar em vigor agora, dia 3/8, que vai ser prorrogado, que vai ser prorrogado. É o que a gente estava conversando hoje de manhã com a equipe. Sim, temos várias notícias que vai ser prorrogado e notícias de sites confiáveis, mas não temos nada oficial ainda de prorrogações. E aqui eu aproveito para trazer uma mensagem para quem está dentro do time Beontex. Essas validações que iniciam dia 3/8, os nossos clientes já estão preparados. Não só preparados com o sistema parametrizado, mas sim com a parametrização, o entendimento do que vai iniciar agora dia 3/8. Aqui estou trazendo um pedacinho, né? Nota de débito, nota de crédito aqui. A nossa equipe fez todo o material. Se você, né, os clientes que estão aqui não receberam ainda, nós já estamos verificando por que não receberam, porque a gente enviou na segunda-feira o material. A gente preparou todo o sistema, a gente testou, a gente validou para saber como essa nova situação ia ser dentro das empresas. E a gente entregou o sistema parametrizado e o sistema pronto para o cliente operar. Sim, a obrigatoriedade é do cliente, mas a gente entrou com toda a validação e todas essas parametrizações com os clientes, né? Então, assim, eu volto a falar que eu falei de um tema que vai entrar em vigor, mas como o Alexandre colocou aqui, e aqui eu não estou falando só de B1Tex, mas assim, se a gente se antecipa, quando eu falei de preparação, se a gente se antecipa, a gente tem tempo para testar, a gente tem tempo para ajustar e, se for necessário, mudar a rota, né? É o que a gente sempre fala. Se não, quando a gente faz de última hora, né, é algo, é a frase, né? É o que temos para o momento. E a gente precisa entregar algo com qualidade para os clientes, né? Então, a minha mensagem aqui é preparação, né? E antecipação na medida do possível das empresas, e não só das empresas, né? Como o Alexandre colocou, a gente como cidadão, a gente também tem que entender dessa reforma, a gente também tem que entender o que vai impactar, né? E essa reforma não vai impactar só as empresas, a gente, né, como cidadão, a gente também precisa entender o que está mudando, o que está acontecendo no mercado brasileiro, né? Ou só um gancho bem rapidinho, nós tivemos uma reunião com um cliente da Espanha essa semana e o cliente olhou para nós e questionou: mas como vocês conseguem fazer? Não vai ser o IVA igual o nosso? E como a gente vai explicar essas regras, essas ramificações, né, para o outro país? Então, assim, é um desafio muito grande aí, a gente como tributário, a gente como sistema, né, Alexandre, como empresário, você explicar ali, né, no nosso dia a dia essas regras, mas a gente está aqui para isso.
Que legal. Foi como eu disse lá no começo, né? A palavra que descreve muito o momento da reforma tributária para mim é preparação. E eu espero que o que eu disse lá no início, que a pergunta que eu queria deixar na cabeça de vocês, eu não queria deixar a resposta, eu queria deixar a pergunta. O que essa mudança significa para o meu negócio? Agora vocês tenham entendido o porquê que eu queria deixar essa pergunta. E espero que vocês tenham entendido o porquê da palavra preparação, que foi o que mais foi dito aqui. Preparação interna, preparação para o ambiente externo, para o fisco, com os clientes, com os fornecedores, com as minhas equipes internas, com a parte sistêmica que ainda precisa eh, ser preparada. Contem com a gente, contem com a Biontex, contem com a Smart One, estamos aqui para ajudar vocês nessa preparação. Alexandre, muito obrigado pela sua ótima participação, foi um ótimo webinar e a parceria continua como sempre. Imagina, eu que agradeço aí a oportunidade, né, de compartilhar um pouquinho dos desafios. Eu participei de alguns, né, então eu me insiro aí, né, na dificuldade da maioria, então eu acho que se pude agregar de uma certa forma aí com Certeza, um pouquinho, o objetivo foi alcançado. maravilha. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado pela participação de todos. Um grande abraço e até o próximo webinar. Obrigada, Alexandre. Obrigada, Iverson. Até mais, pessoal. Muito obrigada. Até. Tchau, Tchau, tchau. tchau.